Oi, gente. Eu quero ver se funciona, porque eu quero muito fazer essa live. Eu tenho um tema, esse é um tema muito precioso para mim, direito condominial. Acho que vai ajudar muitas pessoas. E eu realmente estou tentando de tudo. Já reiniciei celular, já troquei, despachei um monte de aplicativo que estava aqui no meu celular, já reiniciei a internet e como isso nunca aconteceu, a gente está tendo essa tolerância até mesmo com o horário. Então, quero pedir a gentileza de vocês, vou fazer mais essa tentativa, doutor Marcelo super compreensivo, e vamos ver se a gente consegue agora. Eu vou tentar avisar a Vitória, né, para ver se ela consegue avisar também. E se a gente conseguir é, ficar aqui, a gente faz a nossa live, tá bom? É, hoje o nosso tema é direito condominial. A gente vai falar com o doutor Marcelo Carvalho, um advogado especialista no tema, e é muito interessante. É, eu quero, vou ver se ele consegue voltar, né, para assistir a gente. Passou um pouco do nosso horário. O nosso projeto geralmente é 5 horas. E ele está aqui. Vamos ver se agora a gente consegue, né, doutor Marcelo? É, com a gente, eu estou parada aqui em determinado ponto aqui do meu escritório para ver se eu consigo manter a conexão, tá? Olá, Enfim, boa tarde. boa tarde, doutor Marcelo. Me perdoe, eu estou aqui Não, sem saber o que fazer, né? Agora eu parei nesse ponto aqui, funcionou, falei, vou ficar parada aqui. tá certo. É tecnologia, essas coisas acontecem, não tem problema. Não tem Eu problema. quero muito fazer essa live. Esse tema é um tema que eu venho buscando há muito tempo, uma pessoa que fosse especialista, que pudesse falar Uhum, com a gente, porque eu sei que é um tema que gera muitas dúvidas, que gera muita controvérsia, as pessoas não sabem os uhum. direitos que elas têm, não sabem aonde buscar informação, a gente não tem muitos especialistas nessa área, e eu fiquei muito feliz quando o doutor aceitou esse convite. Então, assim, só não estranho, porque hoje eu vou ficar paradinha aqui nesse canto aqui, né? Sair da frente, Não tem problema. mas a gente vai fazer a nossa live, se Deus quiser. Tá bom. Vamos lá. É, Estou à disposição. primeiramente, quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite, por participar. Eu sei que o nosso tempo é caro e raro, porque a gente está cada vez, né? E a gente precisa muito, né? Levar essas informações, só que levar informações de forma coerente, qualificada, levar uma formação que acrescente às pessoas que estão participando um conhecimento verdadeiro, né? Então, eu fiquei muito feliz com a sua presença aqui e é um projeto da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e eu agradeço também à universidade. Então, vamos dar início. Bom, eu agradeço a sua presença e gostaria de pedir que o doutor primeiro começasse dizendo para a gente o que é exatamente o direito condominial, porque eu acho que isso gera certa dúvida para as pessoas. Uhum. Certo, certo. O que é o direito condominial, na verdade, né? Se nós pararmos para pensarmos na realidade do país em termos de moradia, Uhum, nós vamos chegar à conclusão de que nós temos um percentual enorme de brasileiros que moram em condomínios, né? Então, o direito condominial nada mais é do que um ramo do direito que está atrelado ao direito imobiliário, que tem por finalidade reger os direitos e obrigações relativos a essas relações entre os condôminos, né? Nós temos instrumentos normativos que disciplinam essas relações, como o Código Civil, a Convenção Condominial, que é o instrumento que os próprios condôminos eles formatam, aprovam, estipulam as normas junto com o regimento interno. Então, o direito condominial é isso, é um ramo que está vinculado ao direito imobiliário, ao direito civil, e que tem por objetivo disciplinar estas relações dessa vasta gama de pessoas, né? Milhares e milhares de pessoas pelo Brasil, né? E a gente imagina quantos são os conflitos de interesses que estão vinculados aí
a esse direito na realidade. O direito condominial, em síntese, é isso na realidade. O doutor usou uma palavra aí que eu acho chave quando a gente fala de condomínio, conflito. A gente falou em condomínio, a gente lembra de assembleias, discussões, debates, direitos que a gente quer provar que a gente tem e que o outro está passando por cima. E falou também uma outra coisa que me chamou também a atenção. O fato de existir toda uma normatização sobre o tema, mas também de existir a própria normatização dos próprios condomínios. Então, eu vou perguntar para o doutor. Primeiro, o direito condominial, ele faz diferença se é um condomínio residencial ou comercial, por exemplo? Existe essa diferença ou ele se aplica a ambos os casos? Olha, o direito condominial se aplica a ambos os casos. Nós temos a normatização no Código Civil e temos a nomenclatura chamada condomínio edilício. Certo. Esse condomínio edilício, por expressão, se aplica tanto ao condomínio comercial quanto ao condomínio residencial. Certo. O que vai normatizar, na realidade, ali a atividade dos condôminos, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, é justamente a convenção condominial. Quando a gente fala em condomínio, muitas pessoas pensam, na realidade, que só existe o condomínio edilício, né? Que está relacionado a essa expressão edilício é edificação. Sim. Mas nós temos outras modalidades de condomínio. Nós temos o condomínio necessário, está previsto no Código Civil, relacionado a cercas e muros, etc. O condomínio voluntário, que é o condomínio tradicional. Nós temos o condomínio hoje, novas modalidades, condomínio em multipropriedade, condomínio em lotes. Então, existem outras modalidades de condomínio. Mas, na realidade, o que chama mais a atenção das pessoas, justamente por esse fato que eu falei anteriormente, que é relacionado àquilo que as pessoas vivem no dia a dia. Elas vivem no dia a dia uma relação dentro de um condomínio que ele é ou um condomínio de apartamentos ou é um condomínio comercial. A legislação se aplica aos dois. Agora, é importante frisar que nós temos também legislações que são estaduais, legislações que são municipais, que podem ser direcionadas exclusivamente para uma espécie ou outra de condomínio. E para complementar essa pergunta, a resposta a essa pergunta, a convenção de condomínio é um instrumento muito importante. Nós temos a convenção de condomínio, ela é norteada pelo princípio da autonomia da vontade. Então, se nós temos um condomínio residencial, essa convenção vai ter que observar uma determinada característica. Se nós temos um condomínio comercial, a convenção vai observar outra determinada característica. E mais ainda, nós temos os condomínios mistos, onde há apartamentos, residências e também áreas comerciais. Então, a convenção ela surge aí para disciplinar essa relação que tem que ter entre essas duas finalidades que existem em relação a condomínios que são chamados edilícios. Essa terminologia, né, esse vocábulo, essa expressão condomínios edilícios, a gente sabe que ela pertence a uma legislação um pouco antiga até no nosso país, né, que vem até das nações, né, Filipinas, que na realidade, essa ideia de construção, ela também foi muito trazida pelos portugueses no nosso processo de colonização. E aqui no nosso país, eu acho que a gente funciona bem dentro desses modelos, né, seja em prédios ou casas. Recentemente até tem condomínios e sítios. Eu nunca tinha visto, mas estive nesse local e era um condomínio de sítios. Todos tinham os seus sítios, existia uma área comum que a todos, né, era permitido percorrer, né, utilizar aquelas áreas, aquelas instalações ali. Eu achei até muito interessante. E a gente já se acostumou que as regras do condomínio, elas passam por uma gestão de alguém que a gente no condomínio denomina o síndico, né, que hoje em dia não necessariamente é um morador. A gente, às vezes, lida com até profissional, já existem empresas que fazem esse trabalho de gestão do condomínio, e a gente está delimitado por regras. A questão que eu pergunto doutor, essas regras, elas podem se afastar muito
pela autonomia da vontade, elas podem se afastar muito do código, ou o código ele foi curto nas suas observações, mas para que as pessoas possam ter uma ideia do que a gente está tratando aqui. Certo. O código, na realidade, ele foi curto. Essa expressão que a professora usou é bem adequada. Porque, na realidade, né, um condomínio, onde nós temos ali uma grande gama de relações que estão vinculadas a direito de vizinhança. Sim. Muito, né? Muito tem a ver muito com direito de vizinhança. Não teria como, na realidade, o legislador, como a gente sabe, ele enquadrar dentro de uma legislação ou de outras legislações, na verdade, todas as possibilidades de conflitos. Então, o que acontece? A convenção ela acaba sendo um instrumento extremamente importante para isso, para normatizar. Agora, a convenção ela não pode, de maneira nenhuma, ela ultrapassar essa legislação infraconstitucional e muito menos a Constituição. Vou dar um exemplo em relação à Constituição. Veja só, porque quando a gente fala em direito condominial, a gente pensa assim, olha, nós estamos falando apenas sobre a questão, é o condomínio, é a legislação ali que se aplica ao condomínio, é o Código Civil. Não é isso, né? O direito condominial, ele tem, na realidade, uma correlação com vários ramos do direito. Uhum. Você tem que saber a respeito do direito do consumidor, direito tributário, direito trabalhista, né? E dentro do Código Civil a gente passeia ali pelo direito de vizinhança, direito de propriedade, até sucessões. Verdade. Até sucessões. Então, a questão da convenção, ela não pode se afastar. Eu disse que ia dar um exemplo com relação a essa questão de se afastar. Olha só, uma conexão entre o direito condominial e a Constituição. Nós sabemos que a Constituição tem princípios que têm que ser observados no processo, princípios de devido processo legal, né, o princípio da ampla defesa e do contraditório. Uhum. Na aplicação de multas por infração à convenção, e é a convenção que traz ali o rol das infrações que podem ser praticadas, o Código Civil também tem, várias, na realidade, mas na aplicação de uma multa, não é possível ao condomínio não dar ao condômino infrator o direito à ampla defesa. Tem que dar ao condômino infrator o direito à ampla defesa. E aí você tem que observar o regramento que está na convenção em relação a esse direito de ampla defesa, e mesmo se não tiver, a convenção for omissa, o condômino tem que ter o direito de defesa. Vou aplicar uma multa porque estava ouvindo um som alto, barulho alto, fora do horário permitido. Não basta simplesmente o síndico ir até lá comum, né? Muito comum. Não basta simplesmente o síndico, vou aplicar uma multa aqui, vou colocar 2 salários mínimos. Não, tem na convenção? Tem. Não tem na convenção? Opa, já é um grande problema. Sim. Por quê? Porque aí vai ter que ser aprovado por uma assembleia com a presença de 2/3 e a multa não pode ultrapassar até 5 contos. Tem uma regra que está prevista no Código Civil. Então, assim, a convenção não pode. Eu até fiz um post outro dia a respeito disso, a respeito da soberania das assembleias. Que quem está no meio, quem trabalha em administradora, e muitos condôminos dizem assim, depois que foi deliberado, olha, nós temos que respeitar a soberania da Assembleia. Não é bem assim. Entendi. A Assembleia é soberana nos limites da legislação infraconstitucional e constitucional também. Não se pode, essa autonomia da vontade limitada. Não tem essa liberdade assim ampla. Eu queria perguntar quais são, assim, em ordem, né, de a maioria, né, o top 10, top 5, top 5, de problemas nos condomínios. Barulho, animais, garagem, quais são, assim, Top 5. Top 5, independente da questão de prioridade. Mas nós temos problemas com garagem, é muito comum, vagas de garagem. Posso exemplificar uma situação vou dar exemplos rápidos, tá? Posso exemplificar uma situação de um condomínio que foi construído com 35 unidades e 19 vagas de garagem. Olha o problema. Não é? Então,
Aí já surgiu um conflito de interesses entre o condomínio e a construtora, processo, judicializou. Tem que haver uma indenização. Não é? Top 5, garagem, problemas com animais. Animais. Também, animais. O STJ, em decisão recente, determinou que a cláusula na convenção condominial que proíba indistintamente a presença de animais não tem validade. Não tem validade. Tá? Só que isso não pode ser interpretado como uma liberdade plena. Então, assim, você pode ter o seu animal, todo mundo gosta do seu pet, não é? Do seu cãozinho, do seu gatinho, mas você tem que ter as regras para transportar nas áreas comuns, higiene, aquela coisa toda. Então, tem problemas também relacionados a animais. E aí eu boto mais um exemplo prático, porque eu gosto dessa coisa prática. Sou bem prático. Adoro exemplo prático. Estão dizendo aqui doutor, que o doutor é muito didático, e é mesmo. Pode continuar. Graças a Deus. Eu gosto muito da área pedagógica. Adoro a área pedagógica. Dei aula durante 9 anos aqui no Centro Educacional Serra dos Órgãos, no curso de Direito. Eu gosto dessa área pedagógica, estou afastado, infelizmente. Se tiver oportunidade, eu voltarei com certeza. Mas eu gosto de exemplificar, porque o exemplo facilita o entendimento. Né? Então, falando sobre a questão de animais, eu trabalhei num caso aqui, na cidade onde eu moro, em que a proprietária tinha muitos gatos. Então, nós conseguimos uma ordem judicial para a remoção daqueles gatos. Mas a grande questão é que nós não tínhamos ideia de quantos gatos tinham. E era problema de higiene, cheiro, barulho, tudo que se possa imaginar. A grande questão foi que, quando nós conseguimos a ordem judicial, a gente não tinha para onde levar os gatos. Nós pensávamos que eram 10 gatos, 15 gatos. Então, já com a ordem judicial, passou-se um tempo, conseguimos, então, que a Suípa viesse com uma equipe aqui na cidade para fazer a remoção dos gatos, com todo cuidado, para não ferir os animais. Mas, quando conseguimos ingressar no imóvel com a ordem judicial, tinha nada mais, nada menos do que 50 a 60 gatos. E gatos mortos dentro da geladeira. No final das contas, a moradora ainda saiu com 2 gatinhos numa gaiolinha. Nossa. E o local, a higiene era péssima, não tinha como. Não tem então, olha, problemas com animais, né? Nossa. Eu não sei nem como a pessoa morava no imóvel, mas essa situação, eu estou falando essas questões porque para as pessoas verem como que surgem situações muito inusitadas nessas questões do direito condominial. Então, a vaga de garagem tem problema, animais, problema, questão relacionada ao condômino antissocial, existe muito disso, condômino antissocial. Existe até uma grande questão que é levantada se o condômino antissocial ele pode ser expulso do condomínio. Sim. Há uma súmula do Conselho da Justiça Federal, salvo engano, tá? Súmula 509, que menciona que após esgotadas todas as tentativas de disciplinar aquele condômino com a aplicação de multa, observado o contraditório, ampla defesa, se for aprovado pela Assembleia, você pode ingressar em juízo com ordem judicial. Aí sim, eu já até pesquisei a jurisprudência nesse sentido, o condômino antissocial pode ser expulso. Tem esse problema do condômino antissocial. A questão relacionada à inadimplência. A inadimplência. Esse é o maior problema. Eu não sei, doutora, eu sou muito pacificador. Eu não gosto do conflito. Eu acho que eu não nasci nem para ser advogado. Né? Me tornei advogado. É a última rácio, né? Pelo menos deveria ser. Pois é. Deveria ser. Então, eu sou muito pacificador. Então, quando entro no conflito relacionado à questão de inadimplência, eu tento pacificar. Né? Eu gosto muito do direito sistêmico. Gosto do direito sistêmico. No direito sistêmico, nós temos três vertentes, né? O pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Então, a gente tenta fazer o condômino entender que ele pertence, na realidade, a um sistema. O condomínio não é um sistema. Ele tem que entender que ele está dentro do sistema. Ele tem que entender que há um equilíbrio entre dar e receber, ele pagar para ele receber os serviços, e que há uma hierarquia, há uma administração. Existe um síndico, muitas das vezes, o que o condômino devedor pensa é que o síndico não quer ajudar. O síndico não quer parcelar. A gente pensa mesmo, é verdade, a gente pensa. Pois é, mas não é, porque o síndico ele tá administrando, né, uma coisa alheia, uma propriedade alheia. Então, a copropriedade, melhor dizendo, desculpa, a copropriedade de todos, não é dele.
Então, ele está também vinculado a regras. Esse é um grande problema também. Agora, falta um, né? O top 5. Falta um. Eu falei do condomínio social, Se o eu falei doutor da não falar o que eu inadimplência. estou pensando aqui, eu vou perguntar depois. Vamos aguardar. Qual é a sua sequência? Vamos ver se vai ser esse. Falei das vagas de garagem. Aí a questão do barulho, né? A questão do barulho, a perturbação do sossego. E isso existe muito. Eu mesmo, no prédio onde eu moro, já aconteceu comigo, na realidade. Meu filhinho, tenho um filho de 11 anos, ele era um pouco mais novo. E aí, então, começou aquela coisa de correr, 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 correr. E eu tive que conciliar, ser pacificador e conciliar também, porque eu sei como funcionam as coisas na justiça. Então, eu acho que esse é o top 5. Eu acho que esse é o top 5. Assim, momentaneamente que eu posso me lembrar. Eu ia perguntar sobre obras. Por quê? Ah, sim. Porque, recentemente, dentro do período da pandemia, nós tivemos até um decreto, né, relacionado a certas limitações nos espaços dos condomínios. Então, a gente teve uma limitação no uso das áreas comuns. Eu acho até que áreas comuns têm muitos problemas, né, porque piscina, sauna, pátios, né, geralmente causam problemas. Mas, com relação ao período da pandemia, especialmente, nós tivemos um período, né, não vivenciado, pelo menos historicamente. A gente teve outras doenças graves, né, em data longínqua, nós não tínhamos essa realidade social e comunitária que a gente tem hoje. A gente não tinha essa população que a gente tem hoje. E hoje há uma intensificação da vivência em condomínio. E nós tivemos essa questão de que a gente, por questões de saúde, a gente não podia sair de casa mesmo. A gente, inclusive, estava impedido até por transporte. A gente não podia, para ir de umas vezes de um município para o outro, você tinha que apresentar uma documentação, justificar. Ou seja, estávamos todos dentro de casa. Mas algumas pessoas insistiam em manter as suas obras ativas. A gente sabe que obra também, às vezes, tem caráter emergencial e a gente tem que ser pacificador, né? Não dá para você ficar com um cano estourado, uma luz com problemas. Sério. Mas tivemos também uma legislação no sentido de que, se a obra não fosse emergencial, que ela deveria ser estacionada, pelo menos por um tempo, depois, né, aquilo fosse voltando à normalidade. Então, vou te dar um exemplo meu. Eu passei por um período de uma obra que já estava acontecendo em fevereiro. Quando nós chegamos em março e passamos a condição de reclusos, né, todos, a obra não parou. E a obra avançou março, a obra avançou abril, avançou maio e avançou junho, e eu me mudei. Porque em momento algum valeu qualquer tentativa. Então, assim, eu acho que obras, doutor, então me diga se eu estou certa. Obras é um grande causador de conflitos em condomínio? Obras, olha, eu não analiso como se as obras fossem um grande causador de conflitos. Assim, pela experiência, pelos meus... Aí eu vou dizer assim, eu vou falar sobre uma questão, uma experiência pessoal. Não é? Eu vivenciei muito mais problemas nesse top 5 que nós falamos agora, do que problemas relacionados a obras. Eu acho que o problema das obras, na realidade, ele ficou muito evidenciado nessa pandemia, na questão da pandemia. O decreto, que a professora está mencionando, é um decreto estadual do Rio de Janeiro. Sim. Né? Por isso que existem outros decretos aí, país afora, na realidade. Eu vi outro dia uma decisão, não me recordo aqui do estado, qual foi o estado, não foi o estado do Rio de Janeiro, e que o problema da pessoa era ela precisava terminar as obras para residir, para morar naquele imóvel. Ela estava pagando um aluguel, ela precisava encerrar aquilo ali. Então, assim, não se tratava, vamos dizer, de uma obra de reforma emergencial que tinha um cano estourado, alguma coisa nesse sentido. Mas para a pessoa era emergencial. Mas o magistrado não teve essa sensibilidade. O magistrado simplesmente observou a questão do seguinte: pandemia, não vai fazer, mesmo com toda a arguição colocada no sentido de se observar, todo o cuidado, toda a cautela, com os funcionários, né, que iriam trabalhar na obra, todos paramentados, não foi permitido. Né? Eu acho que a questão da obra, especificamente, ela causa transtornos, mas ela não entraria assim no top
5, ela pode entrar no top 10. No top 10 entraria, com certeza, com certeza. Mas a questão de perturbação de sossego, barulhos, muito barulhos, isso aí também é muito problemático em economia. Muito problemático, com certeza. A Rita Lee diz que quando para pedir silêncio eu berro, para fazer barulho eu mesma faço, né? A gente lida bem com os nossos barulhos, né? Mas o barulho do outro incomoda sobremaneira. Eu tenho muita tolerância com barulho, principalmente quando eu vejo que já é sexta, sábado ou domingo, quando eu sei que tem crianças. Eu sou super atenciosa, não tenho problema nenhum com isso, e nem com animais, porque a gente sabe que é difícil conter num espaço pequeno crianças e animais correndo, né? Da natureza, brincar, tem muita energia. Mas aí eu pergunto, doutor, como devem proceder as pessoas que estão nas situações de vivência em condomínio, seja comercial, residencial, misto, e elas querem, de alguma forma, buscar algum direito. A gente sabe que a gente não tem tantos advogados com esse entendimento que o doutor está aqui apresentando de forma clara, didática, estou amando. Porque a gente sabe que a gente, às vezes, eu, por exemplo, lido com direito previdenciário, é a minha área, mas as pessoas vêm me perguntar de tudo, porque as pessoas veem a chancela. É advogado, sabe tudo, e a gente sabe que não é assim. Né? Eu sempre falo, não faça isso. Você não vai tratar do coração com um dermatologista. Então vá naquele especialista, procure a pessoa correta. Então, qual assim deve ter uma etapa, né? Devem ter etapas para a pessoa seguir em caso de problemas no condomínio. A quem ela procura primeiro, qual o segundo momento e qual o momento de buscar um advogado? Como proceder, né, no momento em que você está ali envolvido num conflito que potencialmente pode se transformar em um processo judicial. Sim. Eu acho que a primeira coisa que deve ser feita, quando o condômino ele tem que conhecer a convenção do seu condomínio e o regimento interno, que são os dois instrumentos que regem, né, os seus direitos e obrigações. Então, essa é a primeira coisa, né? A segunda coisa a partir do momento em que o condômino ele tem o conhecimento da convenção condominial, a convenção, naturalmente, ela vai adotar um procedimento para que ele adote em relação a reclamações. Condomínios mais antigos têm o famoso livro de reclamações. Sim. A pessoa vai lá e coloca o seu livro. Condomínios mais modernos, né, tem até um aplicativo, tem aplicativos agora que você faz a sua reclamação pelo aplicativo e essa reclamação tem que chegar a quem? Como eu falei, né, condomínio é um sistema que ele tem uma hierarquia. E assim, quem está no topo da hierarquia? O síndico. O síndico, não é? Apesar de que a Assembleia é o órgão máximo de deliberação. Isso é importante também dizer. A Assembleia é o órgão máximo de deliberação. Mas o síndico, ele está ali para administrar e para buscar dirimir esses conflitos, evitar judicializar. Isso que eu penso que o síndico tem que agir dessa forma também. Então, o primeiro passo, vai no livro de reclamações, faz a reclamação à administradora e solicita a resposta ao síndico. Se for algo muito, 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 muito sério, que cause muito problema, tentar levar o problema para uma assembleia, para discutir o problema para a assembleia. Não é? Esses são os dois primeiros passos. Tentar um diálogo com a pessoa que está causando o problema. Isso também é importante, não é? O diálogo, a conversa, às vezes as coisas se resolvem numa boa conversa. Mas, antes disso, eu entendo que você tem que seguir o caminho de acordo com as ferramentas que a Convenção Condominial dispõe para o condômino. Se feito isso, nada aconteceu, absolutamente nada aconteceu, aí chega o momento de realmente procurar um advogado especializado na área de direito condominial, porque foram feitas as tentativas de solução extrajudicial e nada foi feito. Nós sabemos hoje que existem a possibilidade de mediação extrajudicial, que também é um caminho, não é? Se a pessoa não quiser ingressar imediatamente com
procedimento judicial, pode tentar conciliação extrajudicial, uma mediação, mas se esses caminhos não forem suficientes, aí não tem jeito, vai chegar o momento que vai ter que procurar um advogado especialista na área condominial. Mas tem que conhecer a convenção, isso é muito importante. A maioria dos condôminos não conhece sua convenção, não conhece seu regimento interno. E aí, o que causa isso? Além de infringir a convenção e o regimento interno, também não conhecem os seus direitos e como seguir por esses caminhos para apresentar a sua reclamação, para postular os seus direitos de maneira adequada. E isso é muito importante. Tem que ter esse conhecimento. É o conselho que eu dou para todos aqueles que moram em condomínio e estão aqui nos assistindo nessa live. Eu quero fazer, eu estou espremendo, né, o doutor, né? Demorou para comentar, mas eu estou tirando tudo que eu tenho informação. Que eu estou empolgada, porque é muita informação que a gente lida no nosso dia a dia. A gente não tem resposta. É verdade. Doutor, mas essa diferença de direito, existe diferença de direitos para locadores e locatários? Porque muitos locatários não têm acesso a, por exemplo, a uma reunião de assembleia, não tem uma procuração para participar, e às vezes ele se vê assim, como se tivessem retirado dele algum direito, é como se ele não tivesse voz. Eu já ouvi pessoas falando o seguinte, o síndico não me deu atenção, porque eu não era dona do apartamento. Então eu quero saber, existe diferença de direitos para locadores e locatários? Agora a gente sabe que pela lei de locação, o 845, e o próprio Código Civil, ele está na posse do imóvel, né? E ele tem ali direito. Mas a gente vê essas diferenças dentro dos condomínios. E aí, como deve agir o locador ou como deve agir o locatário? Se é que existe diferença na ação. Na realidade, se há um tratamento diferenciado para o locatário do imóvel, é um tratamento que está completamente errado. Não é? Então, se há um tratamento dessa forma por parte da administração do condomínio, é um tratamento equivocado. Por quê? Porque a partir do momento em que o locatário ele toma posse, ele passa a ser o detentor da posse direta. Então, a convenção do condomínio, eu sempre falo sobre a convenção, não é? Ela tem a eficácia sobre esse locatário tanto para ele observar os direitos, quanto para ele também exigir, tanto para ele também observar as obrigações, os direitos e obrigações que estão na convenção do condomínio. Esses direitos e obrigações valem para o locatário. Porque a convenção condominial, na realidade, ela tem uma característica muito interessante. Às vezes a gente discute, mas a convenção, o que ela é? Ela é um contrato? A convenção não é um contrato. A convenção ela tem uma natureza jurídica institucional, normativa. A gente costuma dizer que é um ato-regra. Porque, imagina, se é um contrato entre duas pessoas, aquilo que foi estipulado só vale para as duas pessoas. Mas a convenção, olha que interessante, ela tem validade para terceiros. É o empregador, é a pessoa que vai fazer uma obra no condomínio e o locatário. Então, atinge o locatário a convenção em relação à obrigação. Atinge o locatário a convenção em relação aos direitos que ele tem. Então, qual o caminho que o locatário tem que seguir se ele não estiver sendo respeitado algum direito que está previsto na convenção? O mesmo caminho que o proprietário, porque ele está ali, ele pode exercer os mesmos direitos do proprietário. E olha que coisa interessante. Se o locatário cometer uma infração, segundo uma jurisprudência recente do STJ, o proprietário do imóvel pode responder solidariamente. Opa! Então, solidariamente. O condomínio aplicou uma multa porque o inquilino, o locatário, infringiu uma norma da convenção condominial. Segundo o STJ, há responsabilidade solidária. Justamente porque, veja, a convenção ela atinge a relação do locatário dentro do condomínio. Ele acaba sendo, entre aspas, vamos dizer assim, condômino. Ele não é coproprietário, mas ele se equipara ao condômino. Então é o mesmo caminho que tem que seguir o proprietário. Mesmo caminho.
A gente... Respondi a pergunta, atingi o objetivo da pergunta? Muita coisa. É que cada resposta sua, minha cabeça já começa a trabalhar em cima da outra pergunta, né? Eu sempre falo assim, não, vou fazer umas 4 perguntas. Vitória, diz para mim aí, Vitória, quanto tempo de live a gente tem, porque eu tô com o horário, né, alterado em relação ao nosso início, né? Que nós começamos depois, né? Então, assim, né, deixa eu fazer um breve resumo aqui para depois a gente ver se a gente conseguiu te perguntar tudo, doutor. Nós estabelecemos assim um top 5 de problemas, né? E um passo a passo para a solução desses problemas, né? Por ordem e até com escalonamento, claro que sempre prezando pelo diálogo, né? Pela solução de conflitos, de forma que a gente preze pela convivência, né? Porque a gente está falando nada mais, nada menos do que de convivência. Nós estamos falando de espaços que nós precisamos estar neles todos, né? Todos nós aqui que convivemos nesse condomínio. Então é importante que as regras sejam respeitadas para que nós tenhamos um ambiente salutar, né? Para que a gente consiga, né? Quem quer envelhecer ali, envelheça com saúde, quem tem criança, quer criar seus filhos, quem tem seus bichinhos. Mas voltando à questão dos pets, é essa questão que eu quero voltar aqui, e o doutor deu esse exemplo aí desses muitos gatos no apartamento. Eu já até vi uma situação que um dia bateram na minha porta e perguntando se o gato estava lá. Eu falei, não, eu nem tenho gato. E passado uma semana, a dona do gato que veio procurar o gato achou o gato dentro do armário dela. O gato estava lá, vivendo dentro do armário dela, não tinha noção, né? Junto com as coisas dela. Mas a gente sempre fala em cachorro e gato. A gente sabe que existem pessoas que têm outros bichinhos, outros gostos, né? Então tem gente que tem tartaruga, que tem peixe, que tem papagaio, maritaca, né? Coelho, né? E aí a gente vai começando a perceber que tem gente que tem gosto estranho. E já vi gente dizer que tinha cobra, né? Que tinha bichos estranhos, assim. Conheci um adolescente que criava escorpião dentro do vidro. E esses limitadores, assim, é uma regra de bom senso? Vale a assembleia? Como é que a gente trata dessas questões quando a gente... Esses limitadores... Tá, entendi. Esses limitadores, a gente vai lá no Código Civil, no artigo 1277, direito de vizinhança. Não é? 1277, direito de vizinhança. Então, se a gente pegar o artigo 1277 do Código Civil, com relação à questão do direito de vizinhança, nós vamos verificar lá o quê? Nós vamos verificar que existem limitadores relacionados, né, à perturbação do sossego, ao uso nocivo da propriedade, né, à questão da saúde, salubridade. Então, os limitadores, na realidade, são esses. Porque, imagina o seguinte exemplo. Eu tenho no meu apartamento um animal de pequeno porte, um cãozinho pequeno, não é? Só que esse cãozinho pequeno, ele late a noite inteira. O latido dele não deixa ninguém dormir. Comum também, né? Veja. Comum, Veja o limitador. O animal é de pequeno porte. A convenção não pode proibir. Entretanto, não está se respeitando o direito de vizinhança. Ao passo que alguém pode ter num apartamento, por exemplo, um labrador, um animal de um porte mais, né, avantajado, e ele pode ser dócil, nem latir e não causar nenhum incômodo na realidade aos condôminos, né, aos moradores. Então, o limitador, ele está exatamente nessa questão dos direitos de vizinhança. Se não perturba o sossego, se não causa problemas relacionados à saúde, à salubridade, né, não é um ambiente limpo, assíduo, sem problema nenhum. Você vai poder ter lá o seu escorpião, se não for venenoso, né? Eu acho que o síndico, ninguém, nem no condomínio, vai saber que a pessoa tem uma aranha ou um escorpião. Oh, Deus. Acho que isso nem vai ser... Né? Eu nunca trabalhei num caso que tivesse uma situação como essa, na realidade. Mas o limite, na minha opinião, é esse. O limite está nos direitos de vizinhança. Esse é o ponto fundamental, eu acho. Vitória informou para a gente aí que a gente está com 40 minutos de live, então a gente já vai se encaminhando para o período final aqui. Quero mais uma vez agradecer a sua generosidade e a sua paciência com esse nosso início difícil, que nunca aconteceu. Agora eu pude até sentar, que eu vi que estabilizou o sinal, mas eu sempre tenho o celular num tripé aqui direitinho. Hoje ele está na mão, porque eu estou assim,
preocupada, né, de mudar alguma coisa aqui e dizer que está sendo muito esclarecedor, porque de fato o doutor é muito didático e eu torço que volte para a sala de aula, tá? Porque a gente está precisando de gente que saiba ensinar. Mas... O meu problema foi que eu me embarreirei no mestrado. Esse foi o meu problema. Eu me embarreirei no mestrado. Não consegui ir à frente para fazer o mestrado. Entendi. E é requisito essencial. Eu, só para ilustrar aqui esses bichos estranhos, né, que a gente já conhece, assim, já ouviu falar, eu tive um vizinho que ele não criava, não, mas ele comprou para fazer, para cozinhar, não sei se o doutor conhece, uns gaiamuns, é aqueles bichos tipo um caranguejo meio azulado, assim, meio um cilindro. Ele é todo azul, só que ele comprou vivo, um amarrado daquele, ele levou para casa. Só que eles se soltaram e eles fugiram. Então ele foi bater lá em casa perguntando se não tinham lá. E a gente não tinha visto nenhum. Só que, pasme, né? Eles estavam lá. Eles estavam espalhados por toda a vizinhança. Tinha gaiamu para todo lado. E cada bicho enorme. E aí depois a gente perdeu até a tranquilidade, porque a gente achava assim, a qualquer momento pode sair um perdido da vida. Vai aparecer um. São as situações inusitadas do condomínio, né? Eu queria pedir à professora a oportunidade, porque tem um tema muito importante. Nós temos quanto tempinho mais de live? Acredito que mais uns 5 minutos, talvez. 5 minutos. Eu queria chamar a atenção só apenas para uma questão importante que a gente não comentou, mas eu acho muito importante, que é a questão da violência doméstica nessa época de pandemia. Eu estou pegando aqui, desculpa que eu tenho que ler, o que é recente, a legislação estadual. Deixa eu verificar aqui rapidamente. Obras, execução. Nós temos uma legislação aqui do Estado do Rio de Janeiro. Uhum. Aqui, olha. Legislação do Estado do Rio de Janeiro, lei número 8.967. Uhum. Foi publicado no Diário Oficial agora no dia 4 de agosto. Pode repetir a lei? Doutor, pode repetir a lei? Vou pedir para a Vitória escrever. Pode repetir a lei? Lei número 8.967. 8.967. Lei estadual. Vitória, se puder botar aí para o pessoal saber. Isso. Lei aqui do Estado do Rio de Janeiro, nosso Estado. Essa lei ela dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes, né, de informações nas áreas comuns do condomínio a respeito de como deve qualquer condômino ou síndico proceder em casos de violência doméstica, em relação a quem comunicar, como agir nessas situações que, nesse período de pandemia, se tornaram muito comuns e é muito preocupante, não é? Muito preocupante essa situação. Então, eu penso assim, é uma legislação estadual, mas que, na minha opinião, poderia ser pensado até a nível federal, essa questão, porque as pessoas elas precisam ser informadas, às vezes elas têm receio de não fazer uma denúncia por não se expor, não é? Então, existem mecanismos de você fazer denúncia, denúncias anônimas, não é? Então, essa legislação ela veio para informar, eu acho muito importante, eu acho que essa live é importante que essa questão seja colocada também, que as pessoas tenham conhecimento, que é muito recente. Uhum. Como eu falei, foi publicado no Diário Oficial no dia 4 de agosto. Nossa! Não é? Então, é extremamente importante. Há também um projeto de lei no Congresso Nacional, só que esse projeto de lei ele já é mais discutível, bem discutível, porque ele joga uma responsabilidade muito grande para síndicos e para o próprio condomínio, com uma obrigatoriedade de se fazer a denúncia sob pena de destituição do síndico, ou sob pena, inclusive, de uma multa que pode ser aplicada ao síndico. Então, é uma questão que está sendo muito discutida por advogados da área condominial, que seria uma imposição muito pesada, na realidade, de responsabilidade para o condomínio e para o síndico também. Mas a realidade é que todos nós devemos colaborar para evitar que essas situações aconteçam e tem que ser denunciado realmente. Isso aumentou muito aí nessa época de pandemia, né? Muito. No top 5 da pandemia, esse problema em condomínio eu acho que seria o número 1. Seria o número 1. Importante demais. Eu acho que essa informação é muito relevante. Importante demais a sua colocação, doutor, porque a gente teve aqui até a professora Arleide Braga, e ela falou sobre violência contra a mulher,
E a gente sabe que, na realidade, violência doméstica não é só contra a mulher, é no âmbito do Sim. ambiente familiar, mas pode ser contra um idoso, contra um menor, contra um marido, não importa, né? Ambiente familiar. Mas a gente sabe também que a mulher também ocupa um lugar de destaque nesse grau de violência, até por conta de um histórico social que a gente tem. E a gente não sabe, né, quando é que a gente deve ultrapassar e percorrer e se dirigir para um ambiente do vizinho, porque a gente não sabe até que quando é que tem que esperar gritar socorro, tem que esperar. A gente não tem essa ideia, né? Então é importante demais para a colocação. Eu sempre tenho procurado trazer os temas à medida que eles também vêm surgindo. Já convidei uma advogada que trabalha nessa área de família e atua muito nessa situação, e ela ainda não pôde marcar para vir, é até a doutora Lívia, que trabalha muito com isso, e a gente precisa realmente saber que a gente tem que ser mais participativa, só que a gente precisa, né, a gente precisa também saber o que fazer. Então, eu vou até dar uma olhada novamente nessa lei, que é recente, para que a gente possa trabalhar esse tema, e vou contar, inclusive, com a sua ajuda nesse sentido, se o senhor me permitir pedir ajuda. Sem problemas, sem problemas. Estou aí para ajudar, gosto de compartilhar conhecimento, como eu falei, eu sou apaixonado pela área pedagógica, gosto de compartilhar conhecimento, gosto mesmo de ensinar. Ensinar, para mim, é uma coisa muito gratificante mesmo. Olha, quando eu tive que sair da faculdade aqui, foi assim, muito triste. Muito triste. Muito triste. Mas o doutor tem realmente o dom para ensinar, porque é muito didático, fala de forma muito clara, e nossa, gostei demais. Eu quero saber se eu posso gravar nossa live, se eu posso deixar gravar, pode, claro. se eu posso disponibilizar no YouTube. Pode, autorizar. Expressamente. Autorização expressa, não é tácita, é expressa. Estão dizendo aqui que quem perdeu foi a faculdade, hein? É verdade, quem perdeu foi a faculdade, um excelente professor. Que ótimo. Mas eu quero agradecer mais uma vez, dizer que as portas estão abertas. Se tiver um tema que seja da sua, né, da sua área, que queira falar, queira voltar, não se aveste, como a gente diz lá na roça, não se aveste, pode falar conosco, que a gente retorna. Não é proibido, gente, no projeto A Professora Quer Saber, bis, não é proibido, aqui é muito bem aceito, porque é o que eu digo sempre, quem é bom passa por aqui. E, doutor, o senhor é muito bom em direito condominial, fiquei muito feliz, graças a Deus que deu certo essa live, graças a Deus que nós conseguimos fazer, porque eu estava muito interessada em conversar sobre esse tema, e a gente depois vai fazer contato futuramente com relação aos certificados, porque a gente está vendo diretamente com a Pró-Reitoria de Extensão. Muito obrigada. Tá ótimo. Eu só vou fazer uma foto aqui. Vitória, faz uma foto nossa aí para poder salvar, e aí eu vou te passar. Deixa eu fazer uma cara boa aqui. Tem um minutinho para sua palavra. Deixa eu fazer uma cara... Tá bom. Pode... te passo um minuto, doutor. Só pode encerrar, tá bom? Tá ótimo. Olha, agradeço muito o convite, professora, por uma oportunidade. Foi a minha primeira live, tá? Fico muito feliz de ter feito a minha primeira live dentro de um ambiente com uma professora, né? Com esse viés pedagógico. Estou muito contente. Estou, assim, vamos dizer agora, estou aliviado. Consegui fazer a live. E essa, com certeza, vai ser a primeira de muitas lives. Tenho certeza. As perguntas foram ótimas, acho que foi tudo muito esclarecedor, muito perfeito. Parabéns pelo seu projeto, tá? Parabéns mesmo pelo seu projeto muito bom, maravilhoso, que aborda vários temas. E se tiver oportunidade, nós podemos fazer aí a live número 2, eu dou até uma sugestão, temas selecionados de direito condominial. Opa! Eu posso selecionar vários temas dentro desse top 5, top 10, top 15, e a gente passar informação para as pessoas, informação relevante e importante dentro dessa área. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Vitória, anota aí que a gente só vai agendar agora, tá bom? Gratidão, professor. Fica com Deus. Muito obrigada. Obrigado.